Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Depende do horário que vocês estejam aí. Espero que todos estejam bem. Vamos iniciar uma nova disciplina, né? A nossa disciplina é do curso de especialização em biotecnologia, do Departamento de Biotecnologia Genética e Biologia Celular, da Universidade Estadual de Maringá. O nome dessa disciplina é Bioprospecção de Fitoquímicos, Avaliação Tóxico-Genética. Essa disciplina vai ser ministrada por 3 professoras doutoras do nosso departamento, eu, Verônica Elisa Pimenta Vicentini, a Michele Cristina Heck e a Mariane Aparecida Franco de Godoy. Então, nós vamos dividir essa disciplina em tópicos e as professoras ministrarão alguns tópicos, tá? Então, vamos iniciar a nossa disciplina e aqui nós estamos apresentando do que se trata essa disciplina. Então, o nome dela é Bioprospecção de Fitoquímicos, Avaliação Tóxico-Genética, onde serão abordados os efeitos dos fitoquímicos sobre o material genético, explorando tanto os potenciais danos genotóxicos, quanto os mecanismos de proteção celular contra esses efeitos. Serão discutidos os diferentes tipos de fitoquímicos, seus mecanismos de ação, métodos de avaliação da genotoxicidade e antigenotoxicidade, bem como suas implicações na saúde humana e ambiental. Bom, primeiro nós vamos explicar algumas coisas em função do tópico que eu vou ministrar, toxicogenética de fitoquímicos. Esse nosso tópico inicial da disciplina. E aqui nós vamos falar alguns conceitos para vocês irem entendendo do que se trata esta disciplina de toxicogenética e com enfoque nos fitoquímicos. Então, a toxicogenética ou genética toxicológica é o setor da genética que estuda os processos que alteram a base genética da vida ou induz a morte, tanto em nível de célula como em nível do organismo. E essa genética toxicológica inclui 3 especialidades. A mutagênese, que vai estudar a alteração na estrutura físico-química do DNA. A carcinogênese, que vai tratar da alteração do determinismo genético em nível celular. E a teratogênese, que vai enfocar a alteração do determinismo genético em nível orgânico do organismo. Bom, continuando, a toxicogenética, ela investiga a interação entre genes e substâncias tóxicas, buscando entender como as diferenças genéticas individuais podem influenciar, afetar a resposta a essas substâncias e, consequentemente, os seus efeitos adversos à saúde, buscando entender e prevenir a toxicidade de xenobióticos. Xenobióticos são quaisquer substâncias estranhas ao organismo. Portanto, a toxicogenética analisa como variações genéticas em genes envolvidos no metabolismo e reparo de substâncias tóxicas podem influenciar a suscetibilidade individual a essas substâncias. Investiga como a variabilidade genética de um indivíduo afeta a sua resposta às substâncias químicas, incluindo os fitoquímicos. Agora vamos ver o que são esses fitoquímicos. São compostos químicos não nutritivos produzidos pelas plantas, que podem ter efeitos benéficos à saúde, como propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e anticancerígenas,
mas também podem apresentar toxicidade em determinadas condições, como em certas concentrações ou em indivíduos com predisposições genéticas específicas. Eles são encontrados em frutas, vegetais, grãos, sementes e ervas, e são consumidos por meio da dieta. O estudo dos fitoquímicos é relevante para a saúde humana, pois pode auxiliar na identificação de compostos com potencial terapêutico e na avaliação de riscos associados ao consumo de plantas medicinais ou alimentos funcionais. Então, a toxicogenética de fitoquímicos, o que ela faz? Qual que é o enfoque dela? Estuda como compostos químicos presentes em plantas podem afetar a expressão gênica e causar toxicidade. Ou seja, como essas substâncias interagem com o DNA e processos celulares, potencialmente levando a efeitos adversos. A toxicogenética ajuda a identificar quais genes podem estar envolvidos na resposta tóxica a fitoquímicos e como a variação genética pode influenciar a suscetibilidade individual. Porque todos nós, como indivíduos, nós temos uma constituição genética específica, com algumas variações individuais de cada um. Então, nós temos uma variabilidade genética ou variabilidade gênica. E por isso, quando nós entramos em contato com qualquer composto químico, cada indivíduo pode reagir de uma forma diferente. Em alguns podem desenvolver um processo alérgico, uma ação tóxica, e para outros não. Claro que tem concentrações, que tem alguns cuidados que nós temos que tomar ao entrar em contato com determinados compostos químicos, principalmente os fitoquímicos, porque podem estar presentes em plantas medicinais, em alimentos funcionais. Então, esse estudo da toxicogenética, ele vai fazer o quê? Avaliar como que esses compostos podem agir frente às células ou aos organismos. E, em alguns casos, tentar minimizar isso, né? Na questão da composição química, da estrutura molecular, ou na concentração, na forma do preparo desses extratos, do trato com essas substâncias, então, para minimizar esse efeito. Então, isso que a toxicogenética vai investigar. Então, continuando. A pesquisa toxicológica ajuda a identificar alvos moleculares específicos, nos quais os fitoquímicos exercem seus efeitos, permitindo o desenvolvimento de estratégias para mitigar a toxicidade. Qual é a importância da toxicogenética de fitoquímicos? A primeira importância aí que vamos falar, que é a segurança de alimentos e medicamentos. Por quê? Para garantir a segurança de exposição aos alimentos e medicamentos que contêm os fitoquímicos e ao uso de plantas medicinais e outros produtos vegetais, como os cosméticos. O seguinte é o potencial terapêutico para identificar compostos bioativos com potencial terapêutico e avaliar seus perfis de segurança, permitindo o desenvolvimento de novos medicamentos e de novas terapias. Bom, só um segundinho aqui, para eu continuar aqui na chamada. Só um segundinho. Continuando, a medicina personalizada. Porque qual é o adequado, ou seria o adequado, né? Investigarmos essa toxicidade de alguns compostos, de alguns elementos, e
fazermos uma medicina personalizada para cada indivíduo. Ou seja, indicar a melhor forma dessa exposição aos compostos químicos e também avaliar se for tóxico, o que poderíamos fazer para diminuir essa toxicidade, ou trabalhar com a concentração, forma de preparo e tudo mais, para cada indivíduo, segundo a sua variabilidade genética, né? Então, a medicina personalizada, para que ela é indicada? Para desenvolver terapias personalizadas, considerando a predisposição genética de cada indivíduo, pois, ao entender a variabilidade genética na resposta a fitoquímicos, pode adaptar o uso desses compostos às características individuais de cada pessoa. No slide 8, continuamos sobre a importância da toxicogenética dos fitoquímicos na identificação de alvos moleculares, ou seja, para identificar alvos específicos nos quais os fitoquímicos exercem seus efeitos, permitindo o desenvolvimento de estratégias para mitigar a toxicidade. E também para monitoramento e identificação de fatores de risco para doenças relacionadas à exposição às substâncias tóxicas e para o monitoramento ambiental, para avaliar a exposição às substâncias tóxicas e seus efeitos na saúde humana. Bom, agora nós vamos entrar em um outro termo, uma outra especialidade, que é a toxicogenômica de fitoquímicos. A toxicogenômica é uma área que surgiu a partir da toxicogenética, utilizando tecnologias de sequenciamento de DNA e análise de expressão gênica para estudar o efeito de substâncias tóxicas no genoma como um todo, incluindo DNA, RNAs e proteínas. A toxicogenômica de fitoquímicos estuda como os compostos bioativos presentes nas plantas afetam a expressão gênica e, consequentemente, a saúde humana e animal, com foco em potenciais efeitos tóxicos ou benéficos. Essa área busca entender os mecanismos moleculares pelos quais os fitoquímicos interagem com o genoma, incluindo a identificação de genes que são ativados ou reprimidos e as vias metabólicas afetadas. Vocês veem que a toxicogenômica ela vai mais a fundo e indo mais investigando em nível de mecanismo molecular, vendo vias metabólicas, genes que são ativados ou não, quais são as vias metabólicas que são influenciadas por esses mecanismos, por esses fitoquímicos. Bom, um outro aspecto que vocês verão na disciplina também é a bioprospecção de fitoquímicos, que envolve a identificação e caracterização de compostos bioativos presentes em plantas, seguido da avaliação de seus potenciais efeitos tóxicos e genéticos. Então, faz-se a identificação e caracterização do composto e depois a toxicidade ou genotoxicidade desse composto. Essa área de estudo busca entender a segurança e os riscos associados ao uso de extratos vegetais para fins terapêuticos ou industriais, como a indústria farmacêutica, a cosmética e o uso na agricultura, utilizando ferramentas como testes de toxicidade e análises genotóxicas. Continuando. No contexto de plantas, a bioprospecção envolve a exploração da biodiversidade vegetal para identificar substâncias com propriedades de interesse. Essa busca sistemática envolve a coleta e análise de plantas,
seguida da identificação e caracterização de seus compostos químicos. Então, porque é muito importante, por exemplo, você se expor a um chá de uma planta medicinal, e encontrar, ou você usou, porque ela é indicada para melhoria de determinadas sintomatologias. Mas, eventualmente, você não sabe o que tem naquele chá que realmente é importante e que tem esse efeito benéfico. E pode ser que nesse chá tenham outros compostos que podem ter efeitos que não são benéficos e que podem até ser tóxicos. Então, a bioprospecção, ela vai fazer isso. Além, na medicina popular, é usado esse chá para determinadas curas, entre aspas, né? Para melhorias. E aí, a bioprospecção vai avaliar, investigar esse chá, o que tem lá dentro, quais são os compostos químicos que realmente podem estar causando esses benefícios. E depois, esse compilado aí que tem no chá de fitoquímicos, ele pode ser avaliado como um todo, por meio de testes e ensaios toxicogenéticos, ou você depois pode avaliar composto por composto, quando ele é identificado na bioprospecção e depois de isolado. Então, o objetivo é encontrar compostos com atividades biológicas relevantes, como propriedades terapêuticas, antimicrobianas ou pesticidas, que possam ser utilizados no desenvolvimento de novos produtos. Bom, no slide 12, nós temos aí, resumidamente, os passos que se faz na bioprospecção em plantas. Então, inicialmente, coleta e identificação de plantas. As plantas são coletadas em diferentes regiões geográficas, com foco em áreas de alta biodiversidade e com histórico de uso tradicional. Ou seja, a população faz uso, né? E tem um histórico daquela planta e naquela região geográfica. Em seguida, extração e análise de compostos. As plantas coletadas são submetidas a processos de extração para obter os compostos químicos presentes. Diversas técnicas são utilizadas para essa identificação, como a cromatografia, a espectrometria de massas e ressonância magnética nuclear, além de testes químicos preliminares para detecção de classes de compostos. Aí, face aos testes de atividades biológicas. Os extratos e compostos isolados são submetidos a testes biológicos para avaliar suas atividades específicas, como ação antimicrobiana, anticâncer, antioxidante e outras. Depois, faz isolamento e caracterização. Os compostos com atividades biológicas de interesse são isolados e caracterizados com mais detalhes, utilizando técnicas como ressonância magnética nuclear e espectrometria de massas. E, finalmente, o desenvolvimento de produtos. Os compostos promissores podem ser utilizados no desenvolvimento de novos produtos, como medicamentos, cosméticos, pesticidas ou aditivos alimentares. Então, vocês vejam que tem todo um trabalho, uma sequência para se fazer a bioprospecção em plantas. E qual é a importância de se fazer essa bioprospecção? Descoberta de novos compostos, com atividades biológicas únicas e potenciais aplicações em diversas áreas. Desenvolvimento de produtos inovadores. Compostos identificados podem levar ao desenvolvimento de novos produtos com valor econômico e social.
Preservação da biodiversidade. Contribui para a valorização da biodiversidade, incentivando a sua conservação e uso sustentável. Fortalecimento da pesquisa e desenvolvimento. A bioprospecção impulsiona a pesquisa científica e tecnológica, promovendo o avanço do conhecimento em diversas áreas. Então, vocês vejam a importância do estudo dos fitoquímicos. Você descobre novos compostos, esses compostos têm atividades biológicas e são potenciais para aplicações em diversas áreas. Você consegue fazer o desenvolvimento de novos produtos, produtos inovadores. Isso vai dar um engajamento econômico e social. Você vai preservar a biodiversidade, porque você vai cuidar daquelas plantas e vai conservá-la, vai fazer um desenvolvimento e uso sustentável daquelas plantas, daquela área, e com o fortalecimento da pesquisa e desenvolvimento, porque você tem que estudar essas plantas, fazer o isolamento, definir diferentes atividades biológicas, ver se ela tem alguma ação tóxica, quais são as ações benéficas, o que precisa se saber, como tratar, a concentração, como preparar essas plantas e tudo mais. Bom, além de tudo isso, ou principalmente, nós temos as considerações éticas e sustentáveis. É fundamental que a bioprospecção seja realizada de forma ética e sustentável, respeitando as comunidades locais, a legislação ambiental e a biodiversidade. É importante garantir o acesso justo aos benefícios da exploração da biodiversidade e a repartição equitativa dos lucros, conforme os princípios do acesso e repartição de benefícios. Essa parte de exploração da biodiversidade, repartição equitativa dos lucros, fazer o acesso da população, de todos, aos benefícios, nós vamos ver um pouquinho mais em detalhe em um tópico mais para frente. Bom, e aqui, considerando a avaliação toxicogenética, como que a gente pode fazer? Nós podemos fazer um ensaio, um teste, uma metodologia, usando a toxicidade aguda e a crônica. O que vai fazer essa toxicidade, essa avaliação? Avalia os efeitos imediatos e de longo prazo da exposição aos extratos vegetais, utilizando modelos de plantas e animais testados em vivo ou in vitro. In vitro, a gente trabalha, em princípio, com células, né? Avalia o potencial de danos ao material genético, ao DNA, como quebras de fita, mutações e aberrações cromossômicas. E como que a gente avalia isso? Usando testes de genotoxicidade e antigenotoxicidade. Uso de testes, e para se avaliar esses testes, esses ensaios, a gente usa testes de citotoxicidade, genotoxicidade e mutagenicidade, e os protetores ou antiefeitos, ou seja, anti-cito, antigeno, anti-mute. E eles incluem ensaios como o de Ames, do MTT, do Cometa e do micronúcleo, que vocês verão a seguir em outros tópicos, esses ensaios e como eles fazem essa avaliação toxicogenética. Nesse slide número 15, nós temos aqui uma figura que mostra as classes, subgrupos de fitoquímicos. Então, nós temos alguns fitoquímicos que, lógico, nós vamos ver apenas alguns exemplos aqui, né? E os fitoquímicos, eles se dividem em alcaloides, compostos fenólicos,
carotenoides, compostos azotados e compostos organosulfurados, principalmente em função da sua estrutura química, sua estrutura molecular. Então, os alcaloides, como nicotina, cafeína, cocaína, efedrina, atropina, colina, conlina, morfina, vincristina, vimblastina. Alguns carotenoides, astaxantina, alfa-caroteno, beta-caroteno, beta-criptoxantina, licopeno, luteína, zeaxantina, compostos azotados, derivados da clorofila, aminoácidos e aminas, compostos organosulfurados, compostos de enxofre, alilílicos, indólicos e isotiocianatos. Bom, os ácidos fenólicos, eles podem ser em dois tipos de ácido, hidroxibenzoicos e hidroxicinâmicos. Os benzoicos, gálico, catéquico, vanílico, ciríngico. Os hidroxicinâmicos, ácido cumárico, cafeico, ferúlico e sinápico. E os flavonoides? Flavonoides a gente sempre ouve falar, né? Eles estão em maior número, e a gente encontra em alimentos, então a gente ouve sempre falar dele. Os flavonoides, quercetina, canferol, miricetina, galangina, visetina. Flavonas, apigenina, crisina, luteolina. Flavanoides, catequina, epicatequina, epigalocatequina. Flavanonas, eriodictol, esperitina, naringenina. Antocianidinas, cianidina, pelargonidina, delfinidina, peonidina, malvidina. E os isoflavonoides, genisteína, daidizedina, gliciteína, formononetina. Então, essa figura, né, ela está mostrando para vocês classes e subgrupos de fitoquímicos. E aqui alguns exemplos, né? Os polifenóis estão contidos no azeite e têm efeitos antioxidantes. O resveratrol é um tipo de estilbeno. Encontrado nas uvas, é responsável pelas atividades antioxidantes do vinho e, com outros polifenóis, tem propriedades anticancerígenas. E o chá verde contém vários polifenóis antioxidantes, aumentando a atividade de enzimas antioxidantes e desintoxicantes, como a glutationa S-transferase, a catalase e a quinona redutase, e podem ter propriedades protetoras contra o câncer. Outro exemplo, e muito conhecido, são os carotenoides, né? Que possuem atividade antioxidante, reagindo com radicais livres e tornando eles próprios radicais estáveis devido à deslocalização dos elétrons desemparelhados ao longo de sua cadeia conjugada poliênica. Nós temos entre os carotenoides o beta-caroteno, que a gente sempre fala muito do beta-caroteno, né? Nas cenouras, reage com o radical peroxil, formando um radical que interrompe a cadeia de propagação das espécies reativas de oxigênio, as ROS. E o licopeno, que a gente sempre fala também, principalmente do tomate, né? Tem capacidade antioxidante muito elevada e seu consumo se relaciona com baixo risco de câncer de próstata. Então, e tem outros alimentos aqui nas figurinhas que contêm os carotenoides. Outros compostos são os compostos organosulfurados, que tem vários vegetais, né? São os isotiocianatos, inibem enzimas de biotransformação de mutágenos, inibindo a bioativação de promutágenos. Então, às vezes, um composto, ele pode se tornar mutagênico, dependendo do metabolismo, da metabolização desse composto, e essas enzimas de biotransformação podem inibir essa bioativação desses promutágenos. Possuem propriedades anticancerígenas, anti-inflamatórias e neuroprotetoras. Estão presentes em couve-flor, repolho, brócolis, couve-manteiga e couve de Bruxelas.
Bom, em seguida, nós vamos ter nos slides 19 e 20, classes de fitoquímicos. Eu montei essas tabelas para vocês terem uma ideia, uma noção do que esses fitoquímicos podem fazer, quais são as ações deles, os efeitos deles, como eles são usados, né? O composto e a que subgrupo pertence. Então, nós temos essa primeira classe dos alcaloides, subgrupos. Temos vários aqui à esquerda, nessa coluna azul, indol, tropano, quinolina e outros. O composto, quais são os compostos que estão em cada um desses subgrupos e os efeitos e uso, na coluna da direita. Nessa coluna da direita, para não ficar repetitivo, eu coloquei de forma geral os efeitos e os usos, como anti-inflamatório, citotóxico, usado no tratamento de leucemia, propriedade relaxante muscular, droga analgésica e narcótica, inibidor de algumas proteínas e enzimas. Então, no meio estão os tipos de alcaloides. Por exemplo, indol, vincristina, vinblastina e estricnina. A isoquinolina, morfina, canadina, berberina e outros alcaloides. A purina, como a cafeína, teobromina, aminofilina. Então, alguns desses exemplos para vocês terem uma ideia do efeito desses compostos. Essa outra classe são os compostos fenólicos. Então, o subgrupo à esquerda, fenóis, ácidos fenólicos, xantonas. À direita, as atividades deles. E no centro, os grupos os compostos de fenólicos, por exemplo, fenóis, catecol, resorcinol, xantonas, mangostina, estilbenos, antraquinonas, resveratrol, reinantrona, e assim sucessivamente. E os efeitos e usos gerais, os antioxidantes, eles sequestram espécies reativas de oxigênio e H2O2, peróxido de hidrogênio, né? Inativa alguns tipos de enzima, faz detoxificação de enzimas de fase 2, tem efeitos antiviral, antibacterial, antifungal, antiprotozoário, estimula a enzima GST, atua no sistema imunológico, interage com o metabolismo, metabólitos ativos de promutagênicos. Então, eles têm vários efeitos que são importantes e por isso se faz a genética toxicológica destes compostos. Bom, eu quero agora finalizar essa minha primeiro tópico da nossa disciplina, né, com vocês, e espero que vocês tenham entendido, que tenham tido uma ideia geral do que estes compostos fenólicos, compostos extraídos de plantas, como eles podem ser importantes. Claro que cuidados têm que ser tomados, têm que ser conhecidos, então sempre leiam, estudem, vejam, não só é bom para isso, vão ler a forma de preparo, concentração, e se pode ser tóxico ou não, o número de doses que você vai usar por dia, né? Por exemplo, você vai tomar um chá o dia inteiro, você vai usar quantidades moderadas. Então, e vocês devem ver também se esses compostos que existem nesses, vou falar sempre de chá, né? Porque é o mais comum, mais falado, se eles não existem já isolados em preparações que vocês podem utilizar de forma mais segura. Então, leiam, estudem, abram, assim, espero que abra a curiosidade de vocês com este tópico geral e procurem avaliar outros, ler
e chamem a atenção quando virem algum tipo de composto que possa ter uma ação benéfica, tá bom? Então, estudem, conversem com seus colegas, nos grupos aí, e façam suas atividades, e nós estamos à disposição. Conversem com os docentes, com os tutores, o que precisarem, tá bom? Então, até uma próxima aula. Fiquem com Deus e tchau.